E aí galera, boa noite. Vamos a mais uma live dessa experiência que a Gestação Extraordinária tem trazido para vocês. Espero sinceramente que você aproveite, que você esteja aqui conosco com papel e caneta. A Gestação Extraordinária, como vocês sabem, é um projeto que tem como pretensão mudar o jeito de gestar, mudar o jeito de nascer e mudar o jeito de cuidar. Então é um produto, é um projeto que traz você para uma realidade que provavelmente você não parou para pensar. Então eu quero que você pare e reflita. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual foi o dia mais marcante da sua vida? Foi o dia que você foi aprovado no vestibular? Foi o dia que você conseguiu o seu primeiro emprego? Foi o dia que você casou? Foi quando você comemorou, quando você completou 18 anos? Eu não sei, mas eu tenho que dizer a você que o dia mais importante da minha vida foi o dia da chegada dos meus filhos. Se você concorda, dá um joinha pra gente aí. Então nós estamos aqui, quero que vocês interajam com a gente, mandem perguntas. Estamos aqui com muita satisfação. Afinal de contas, eu quero trazer a experiência que eu tenho como médico, mas quero trazer também a experiência como pai de família. Como eu construí a minha família. Hoje eu tenho 5 filhos e tenho um filho de toda idade. Então, ser pai de família é a minha principal função. Vocês acham que é ser obstetra, mas não é. Porque você precisa cumprir princípios na sua vida. Eu quero que você se atente. O que você tem colocado em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o Criador. Porque quando você está conectado à fonte, você se sente energizado e você está preparado, está blindado para os desafios da sua vida. Em segundo lugar, você tem que cuidar da sua saúde. Porque sem saúde, nós não conseguimos atingir os objetivos. A sua família tem que ser prioridade na sua vida e o seu trabalho tem que estar em terceiro lugar. Então quero que vocês entendam que primeiro na minha vida é Deus, segundo na minha vida é a minha família e depois vem o trabalho. É um trabalho que me exige muito, mas que eu faço e que eu transformei esse trabalho numa forma de entrar na sua casa. E eu agradeço por você estar abrindo o espaço da sua casa num dia de sexta-feira à noite, para que você possa estar trazendo conteúdo. A live de hoje vai ser objetiva, prática, e o tema é passos práticos para um parto extraordinário. E aí eu lhe pergunto, em que lugar você coloca a sua gestação? Em que lugar você coloca o dia do nascimento dos seus filhos? Como você tem se preparado para isso? Você tem se preparado apenas levando o enxoval, ou você tem levado o mais importante, o conhecimento, ou você tem levado a energia para esse dia, que é o dia da chegada do seu filho? Será que você tem se preparado? Você visitou o hospital que você vai ter seu parto? Você conhece a equipe que lá trabalha? Você tem visto como essa recepção tem recepcionado a gestante no dia mais importante, a família no dia mais importante da vida? Como é que esse médico ele tem te recepcionado? Como é que essa enfermeira obstétrica? Porque sim, todo hospital tem que ter uma enfermagem obstétrica. Atenção, Corém, por favor, se atentem a isso, fiscalizem, né? A enfermeira obstétrica é fundamental. Daqui a pouco nós estaremos recebendo a Adélia, que é uma enfermeira obstétrica vocacionada, uma pessoa preparada, que estuda bastante, e ela vai dividir comigo aqui a experiência do que nós temos vivido. Posso dizer a você, nós temos vivido o extraordinário. Nós temos vivido na sala de parto algo que a gente não consegue descrever em palavras. Ainda hoje, nos dias de hoje, depois de ter realizado 10, 15, 20 mil partos, eu não contabilizei, mas está entre 10 e 20 mil partos. Eu percebi a equipe
toda chorando quando o bebê chega, é realmente uma dádiva. Está nesse momento tão importante da vida das pessoas. E é através de um parto digno, é através de um parto respeitoso, que nós vamos conquistar uma vida plena, uma vida próspera. Porque se você aceita viver de qualquer maneira, nascer, que o parto ocorra de qualquer maneira, certamente você vai aceitar uma vida medíocre. E eu te digo, nós não viemos aqui para uma vida medíocre, nós viemos aqui para ter uma vida abundante. Então, se prepare, não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, possa estragar esse seu dia. Mas para isso é importante conhecimento. Então nós estamos aqui recebendo vocês nessa sexta-feira à noite com muita alegria. Quero que vocês mandem a pergunta de vocês e quero também que vocês possam estar encaminhando essa live para mais pessoas. Porque alguém pode pensar que é apenas sobre o parto, mas não é sobre o parto. É sobre a sua família, é sobre o seu filho, é sobre esse pai que precisa se posicionar como pai. É sobre essa mãe que precisa desempenhar o seu papel da melhor forma possível. E nós batemos muito na tecla da paternidade, que o papel da mãe está muito bem estabelecido. Eu até acho que a mãe é cobrada de forma muito intensa, principalmente por ela mesma. E esse pai muitas vezes não sabe o seu papel, ele não sabe se posicionar, ele não sabe por que vai para uma consulta de pré-natal, ele não sabe por quê, o que ele vai fazer no parto. Mas pai, agora é para você, você é importante. A paternidade, ela tem que ser vivida na sua integralidade, ela tem que ser vivida de forma ativa. Eu aproveito e peço a você que encaminhe essa live para quem precisa desse conteúdo, para aquele pai que não entendeu ainda a paternidade, para aquela mãe que não entendeu ainda a importância de se preparar. Então, eu quero que você encaminhe essa live para aquelas pessoas que são acompanhantes, que é a sua mãe, a sogra, a avó, as avós, os avós, para que eles entendam que eles não podem atrapalhar esse dia, né? Já é muito desgastante para uma grávida ir para um hospital viver um momento de muitas dúvidas, de muito medo, porque o medo tem sido implantado nos corações. E eu e a equipe da Gestação Extraordinária estamos aqui para dizer a você que você nasceu para prosperar, você nasceu para dar frutos e você pode. Aí eu lhe pergunto, tem como uma mangueira deixar de dar frutos, deixar de dar manga? Tem como uma jaqueira deixar de dar jaca? Então a prosperidade é natural. Se você não está prosperando, é porque a prosperidade ainda não chegou na sua mente. Então aceite a prosperidade. E é muito bom poder contar com você aqui. Quero que você envie suas perguntas. Quero que você saiba que a Gestação Extraordinária completou mais de 2 anos. Quero que você saiba que nosso grupo de WhatsApp tem mais de 200 partos relatados. Cada um tem descrito a sua experiência. Quero te contar também que no início nós éramos procurados para que pudéssemos salvar ou proteger as pessoas de um parto violento, de uma violência obstétrica, que infelizmente a violência obstétrica é uma realidade. E posso lhe dizer, é um tema que precisa ser muito bem debatido, porque eu já fui violento, você sabia disso? Mesmo sendo uma pessoa empática, mesmo sendo uma pessoa que ama pessoas, porque eu amo pessoas, eu amo você que está aí do outro lado. Então, eu fui violento, e vou te dizer por quê. Fiz uma reflexão essa semana. Ninguém chega num velório falando alto, ou falando um assunto, e deixa de respeitar aquela pessoa que está naquele momento de dor. Ninguém faz isso. Mas num parto, muitas vezes, me entristece quando eu vejo circulantes, médicos, paramédicos, pessoal da limpeza entrar numa sala no momento que alguém está recebendo seu filho amado e conversando assuntos paralelos, assuntos que não interessam. Entendam, aquele é o dia mais importante da vida daquele casal. Aquele é o filho que ele esperou por 9 meses. Muitas vezes ele esperou por muito mais tempo. Ele teve abortamentos,
Ninguém sabe a dor que ninguém carrega, que alguém carrega. Então respeite esse momento. Mas para que alguém respeite esse momento, você precisa respeitar primeiro. Leve seu plano de parto, discuta detalhadamente, leve sua playlist. Escolha, você merece ter um parto e um parto extraordinário, independente da via de parto. Então, como eu falava antes, no grupo da gestação extraordinária, 70% das pessoas nos procuravam pedindo uma cesariana, mas eu entendia que era com medo do novo, como é que ia ser tratado, como é que ia ser acolhido. Ia ser julgado se não conseguisse, ia ser julgado se mostrasse vulnerável, pedindo ajuda, mas aí, para nossa surpresa, nós colocamos todos no mesmo grupo. E as fotografias de parto, tão bem realizadas com muito amor e com muita emoção, pelo nosso fotógrafo de parto, Leonel, mostraram um mundo completamente diferente, um mundo de sonhos, em que as pessoas puderam relatar os seus partos. E aí, esse amor contagiou. Ele contagiou a equipe e contagiou as pessoas daquele grupo. E as pessoas começaram a mudar a sua visão do parto e começaram a pedir para ter a oportunidade de ter um parto natural. Sim, porque o parto é natural. Eu fico muito triste quando eu ouço um profissional de saúde dizer que o parto natural é a cesariana. Não, não é isso que a OMS fala. Não é isso que a Holanda vive. Não é isso que o Canadá vive. Países que aplicam em saúde pública, que falam que o parto só deve ser cesariana em 15% das vezes. Infelizmente, no Brasil, 60% dos partos, aproximadamente, na rede pública são cesariana. E na rede privada, nós temos 86% de partos cesariana. Cesariana é uma bênção, é uma cirurgia que salva a vida de mães e de bebês. Mas não é justo que alguém que queira ter seu parto natural não o possa. Em que o profissional, às vezes por falta de condições, por falta de uma equipe, por falta de um casal que esteja preparado para entender a fisiologia do parto, por falta de um acompanhante que tenha estudado, ele tenha que indicar uma cesariana porque alguém vai perder o equilíbrio ou porque ele não vai ter o recurso apropriado. Então, conto com você para que a gente possa mudar esse jeito de gestar, nascer e cuidar. Tivemos a oportunidade de levar a gestação extraordinária para apresentar na Câmara Municipal de Maceió. Nunca pensei que esse nome, Gestação Extraordinária, que é sobre você, não é sobre mim, é sobre você, é sobre Deus, é sobre os propósitos, é sobre os princípios, é aquilo que o nosso Pai do Céu disse que nós iríamos viver. Então nós fomos recebidos na Câmara Municipal de Maceió. Essa semana eu recebi com muita felicidade uma cartilha do Ministério Público chamada Boa Hora. Eu vou postar no nosso Instagram para que você possa entender o que é a violência obstétrica. Passo a passo, muito bem construído, né? Muito bem construído. Eu tive a oportunidade dessa semana conversar com a promotora, doutora Lídia. Nós conversamos muito tempo sobre esse tema, sobre a violência obstétrica. E nós estamos juntos. Nós estamos juntos nessa. Eu tenho um compromisso com você. A gestação extraordinária tem um compromisso com você. Nós queremos e nós vamos conseguir juntos mudar. Nós não queremos violência obstétrica. Mas também nós não vamos admitir que você, no dia mais importante da sua vida, não leve o conhecimento. Que você não leia o seu cartão de pré-natal. Que você não entre em uma consulta de pré-natal sem as suas perguntas anotadas. Que você não envolva o seu companheiro. Que você não estude, que você não busque conhecimento para que seu filho chegue com muita saúde, independente da via de parto. Mas que você não tenha que fugir de um parto natural, descumprindo os propósitos que Deus tem na tua vida. Porque você pode, Ele disse que você pode. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que nós teríamos dificuldades, mas que mantivéssemos o bom ânimo. E o parto é um ato de fé. Se você crê em Deus, você não pode duvidar que você é capaz de ter seu parto natural. Dentro de instantes, nós iremos chamar a enfermeira Adélia. E eu quero que você encaminhe essa live. Eu quero que você mande perguntas aqui. Eu quero que você possa estar com a gente nesse movimento
É um movimento pela vida, é um movimento pela família, é um movimento pela dignidade, é um movimento pelo respeito. E agora nós temos um parceiro forte, Ministério Público de Alagoas, juntos, em que a gente vai poder ligar, que a gente vai poder ser ouvido, que você não vai chegar num hospital e esperar horas a fio, que você não vai ficar num lugar inadequado, que você vai ter privacidade, que você vai ter direito a se locomover, que você vai ter direito a ser ouvida, que você vai ter direito a técnicas de alívio da dor, que você vai ter direito, se necessário for, a uma analgesia. Mas eu repito, quanto menos intervenção no seu parto, melhor. É inaceitável que no ano de 2023, em que a informação está à palma da mão, você ainda possa ir para um hospital carregando única e exclusivamente o seu enxoval. Seu bebê não precisa de um enxoval de luxo, ele precisa de um pai que entenda a importância de um pai, uma mãe que entenda a importância de uma mãe, porque Deus nos dá os filhos para que nós nos tornemos seres humanos melhores, porque nós seremos o exemplo para esses filhos. Eu vivenciei isso e eu quero que você vivencie também. Eu quero que você possa saber a comunicação, a importância de que você e seu companheiro tenham um casamento sólido, tenham um lar feliz para que essa criança cresça e possa desenvolver todo o seu potencial. Ontem, durante os partos que nós realizamos, nós vemos mais uma vez o extraordinário. Nós vivemos as promessas de Deus e o Espírito Santo se fez presente com um parto natural lindo, lindo, em que o pai cortou o cordão, em que o pai fez uma oração, abençoando aquele filho, pedindo as bênçãos de Deus e se comprometendo em que ele e a esposa teriam uma aliança e que esse casamento não seria desfeito, em que aquela criança que chegou, de nome Ravi, cheio de saúde, de um parto natural, em que ele recebeu nota de Apgar 99, que foi recebido pelo Dr. Kielso, em que esse pai se comprometeu a nunca se separar daquela mãe. Deus te ouça, que Deus possa operar nessa família para que essa criança possa crescer num lar. Porque casamento é sério, casamento não é de brincadeira. Eu demorei a entender isso, por isso que eu vim aqui te contar. Por isso que eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero que você possa ter uma vida e uma vida próspera. Eu quero que seu filho nasça num lar feliz. Como é que você tem se preparado para essa gestação? Quantos livros você leu sobre paternidade? Quantos livros você leu sobre maternidade? Quem vai cuidar dessa criança? Quais são os princípios e valores que você vai passar para ele? É necessário que você busque esse conhecimento. Você precisa ser um pai, você precisa ser uma mãe intencional, porque o mundo tem sido intencional em roubar os nossos filhos. E eu, Alexandre Melo, tenho um compromisso com você, da gestação extraordinária, atingir o máximo de famílias possível, porque não é sobre o parto, é sobre as promessas, que a sua vida vai sim, vai ser uma vida próspera. Nós não tenho como falar apenas dos passos para um parto extraordinário, dos passos práticos, eu vou te trazer isso. Mas eu preciso falar que os planos de Deus não vão ser frustrados na minha vida e não vão ser frustrados na sua vida. E que você precisa ser a mudança que você espera no outro. Que você precisa ser a mudança de transformação. Trate a sua gestação, trate o seu filho ainda dentro do seu ventre com o respeito e com o amor que ele merece. Diga não ao aborto. Eu sou contra o aborto. Eu não aceito o aborto. Procure meios de planejamento familiar dignos, respeitosos, porque nós temos vários. Seja responsável. Tome conta da sua vida. Você, homem que passou dos 18 anos, que se comporta como moleque, não seja moleque. Você, mãe, que não se posiciona, procure o seu lugar de mãe e seja a mãe que seu filho precisa que você seja. Porque quando você faz isso, você pode cobrar do outro. É muito fácil chegar para o médico ou para a equipe e cobrar que ela faça parte dela. É muito fácil chegar para o hospital, para o gestor do hospital
e cobrar que ele faça parte dele. E você tem feito a sua? Eu ouvi uma frase que muito me impactou. Eu sou pai e eu queria e quero o melhor para meus filhos. Pai de adolescente. E um dia, querendo a mudança na minha filha, e essa mudança não vinha, e eu buscava estratégia, e eu buscava tratamentos psicológicos, e eu buscava ajuda, mentores. Mas um dia eu entendi que quem tinha que ter a primeira mudança teria que ser eu. E eu mudei, eu busquei o conhecimento, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Sou um ser em construção, não sou perfeito. Porque eu entendi que o velho homem, ele não morre porque ele aprende a nadar. Ele não morreu nas águas do batismo porque ele sabe nadar e eu preciso matar ele todos os dias. Então ontem, no segundo parto, o pai aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nada estava programado. Eu profetizei na vida daquela família. Com a chegada do seu segundo filho, ele alcançaria lugares que ele não alcançaria. Ele prosperaria. Ele teria frutos. Porque ninguém deixa de crescer porque teve mais um filho. Você não cresce se você não fizer as escolhas certas. Se você não escolher os ambientes certos. Se você não escolher as pessoas certas que devem andar com você. Quem você tem que tirar da sua vida hoje? Que comportamento você tem que mudar hoje? É sobre isso. Eu não vou me calar. Tentaram calar a minha boca essa semana. Tentaram calar a minha boca. Mas eu saio mais fortalecido dessa. Porque maior do que há no mundo é o Deus que existe em mim e existe em você. Para que a gente resista a todo investimento do inimigo na minha vida e na sua vida. Não teria como não falar sobre isso. Não vim programado para falar isso, mas é mais forte do que eu. É um chamado. E esse chamado eu não posso viver sozinho. Vamos colocar o nosso posicionamento. Não espere que a escola eduque seu filho. Não espere que um domingo de igreja seja suficiente para passar a palavra de Deus. Não espere isso. Se posicione. Busque o máximo de conhecimento. E aplique isso na sua família. E você vai ver transformação. Como eu vi. Quando minha filha olhou para mim e disse: eu só mudei quando o Senhor mudou. Então seja a mudança que você quer no outro. Respira. Então é isso, gente. Vamos agora receber a Adélia, que é uma pessoa que tem vivido o extraordinário, que tem vivido algo que a gente não consegue descrever. A presença do Espírito Santo naquela sala de parto. Num mundo em que as cesarianas são recordistas, são recorde, nós já conseguimos fazer 7 partos naturais seguidos em menos de 48 horas. Eu jamais teria essa capacidade. É a metodologia que a gestação extraordinária alcançou. É com muito orgulho que eu apresento esse quadro, em que essas pessoas que estão aqui com o nome me autorizaram a colocar, para mostrar a você que se elas conseguiram, você também consegue. Se elas puderam, você também pode. E que você não deva aceitar uma cesariana com medo de aceitar as promessas de Deus na sua vida. Então é sobre isso. Tá? Então vamos pedir para que a Adélia entre e que ela coloque agora os passos práticos para um parto extraordinário. Seja ele cesariana, seja ele parto natural. Deixa eu beber uma água que a garganta está seca. Aproveita e bebe uma água também. E envia esses passos práticos, envia essa live. Transborda na vida do outro. Tem gente que agora está vendo um conteúdo na internet que não soma na vida dele. Tem gente que está vendo agora pornografia, que é um dos males da nossa sociedade. Então, diga não a tudo aquilo que puder prejudicar os planos de Deus na sua família. Vamos aos passos práticos. Seja bem-vinda, Adélia. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, Adélia. Queria agradecer, né, o convite de estar aqui hoje com vocês.
falar desse tema que é tão importante, né, na gestação, nessa fase de preparação para o novo, para uma vida que está chegando, né? E o senhor sempre fala que é o evento mais importante, né, da vida de qualquer pessoa, do pai, da mãe, do bebê que está chegando. Então é um prazer, né, estar com vocês hoje e partilhar. Eu me chamo Adélia, sou enfermeira obstetra, estou na gestação já faz um ano, então a gente tem vivido o sobrenatural, né, no dia a dia, e esse quadro aí é um motivo de muito orgulho, né, para a gente, para o doutor Alexandre principalmente, ainda mais num hospital particular, que foi onde isso aconteceu. E a gente sabe que é muito difícil lutar contra o sistema, lutar contra a formação de outras pessoas, né? De médicos, enfermeiros, técnicos. Então, é motivo de muito orgulho, sim. E a gente tem que mostrar, a gente tem que partilhar e também transmitir o nosso conhecimento para outras pessoas, né? Que desejam viver isso e às vezes não estão perto, não moram aqui em Maceió, estão morando em outra cidade, mas que de alguma forma a gente possa ajudar e chegar com esse assunto que é tão importante até elas, né? E se a gente puder fazer um pouquinho por essas pessoas, já é muito. E as pessoas também que estão em contato, as nossas pacientes que já passaram, que ainda vão passar por nós, que sejam bem-vindas, que a gente possa, né, fazer o que a gente puder para vocês alcançarem, que o desejo de vocês sejam respeitados. Então, isso é de uma grandiosidade, de um prazer de falar muito grande. Quando eu recebi o convite, né, para falar sobre passos práticos para falar, para alcançar um parto extraordinário, me veio à mente 5 tópicos, que seriam os direcionadores, né, para a gente alcançar esse parto, que seria a parte emocional, o conhecimento, o físico, a rede de apoio e a equipe e o hospital como o quinto tópico. Então a gente vai desenvolver um pouquinho, a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, quando a gente fala, né, da parte emocional, por que a gente tem que falar da parte emocional quando a gente quer alcançar um parto? Porque o primeiro de tudo é o controle emocional. A gente tem a fisiologia, né, do parto como o grande aliado, os hormônios que têm que funcionar bem. Em contrapartida, a gente tem a ansiedade, o medo, tudo isso que atrapalha, né, o funcionamento do corpo. Então, como é que a gente pode lidar com tudo isso? A gente precisa desse controle para o nosso corpo fluir de uma maneira natural, o trabalho de parto ele acontecer, as fases irem evoluindo. Então, a gente sempre orienta, né, as pacientes nessa reta final da gestação, tenta desfocar um pouquinho da ansiedade, fazer atividades que dão prazer, estar com a família, descansar também é muito importante, ir para uma praia quando está um solzinho bom. E também elas aceitarem o processo, porque a dor ela faz parte, né, do parto em si, e a dor ela vem da natureza, ela é amiga, né, do parto. Porque se não tivesse dor no trabalho de parto, as pessoas não voltariam atenção para aquela mulher. Então é um sinal da natureza para que a gente preste atenção que ela está com dor, que aquele bebê vai chegar e que a gente possa ter as condutas adequadas para aquela mulher. Então a dor, ela faz parte do processo, a gente não pode negar. E eu tive uma paciente por esses dias que ela não sentia dor. Então as pessoas invalidavam. E foi quando eu lembrei desse processo, né, fisiológico da natureza, que é para chamar atenção que aquela mulher precisa de cuidado, que eu vi a forma com que a equipe que estava cuidando dela tratou ela, invalidando, dizendo que ela não estava sentindo tudo aquilo. Então, nós como profissionais, a gente precisa dar atenção a cada queixa da paciente, a cada reclamação, por menor que seja, por mínima que seja, a gente precisa estar com ela em todos os momentos. E quando a gente fala do emocional, a gente também fala muito do espiritual, porque o espiritual faz parte de todos nós, né? Seja qual for a crença. Então, a gente pode usar a nossa fé como um instrumento para alavancar e a gente chegar mais longe, né? Para quem é cristão, oferecer aquelas dores como um sacrifício,
Então, cada pessoa vai dando um significado para aquela dor. Então, isso é muito importante, né? Tem mulheres que têm problemas como ansiedade, depressão antes da gestação, ou passam por isso durante a gestação, por questões de aceitação, enfim, de várias realidades que podem acontecer. Então, a gente também indica, né, o acompanhamento com profissionais específicos, tem psicólogas perinatal, a gente tem na equipe também a Juliana, que a gente sempre indica. Então, a questão emocional ela é um norte, né, para o início desse processo. A aceitação da dor, a aceitação do processo é muito importante. E quando a mulher ela se nega a aceitar, aí a gente vem com outros embates, outros conflitos lá na frente. Quando chega o trabalho de parto, que vem o desespero, às vezes os hormônios, né, do estresse, o cortisol, eles estão ali fluindo no corpo dela e acaba tendo algumas divergências. E acaba, às vezes, virando uma cesárea desnecessária, quando a gente poderia ter tratado de uma outra maneira essas questões e preparado melhor. Que às vezes a gente só vê, principalmente quando é no plantão, né, doutor Alexandre? Elas chegam despreparadas emocionalmente, então é muito difícil. Eu vou aproveitar aí o gancho que você falou do significado que a gente dá para a emoção. A Sim, emoção, ela é algo que todos nós vivenciamos, mas o significado que você dá à emoção é o sentimento gerado. Então, como é que você reage ao que a emoção, por exemplo, ter medo do novo é natural, mas como é que você tem reagido a esse medo? Você tem feito enfrentamento desse medo ou você tem fugido? E como é que você vai fugir? Você consegue fugir de todos os desafios que você tem? Como é que você tem lidado com essa dor? Eu achei muito interessante quando você falou. Essa dor pode ser entregue como sacrifício. O jejum é um sacrifício. Mas o que você vai ganhar? Como é que você sai do outro lado? Então, dê um significado adequado para os desafios da sua vida. Alguém que passou por uma violência sexual e ressignificou aquele momento e hoje ajuda pessoas a se livrarem desse mal. Há pessoas que tiveram um assalto e aprenderam naquela como não agir, estudaram e hoje ajudam pessoas como reagir no momento de estresse. E tem pessoas que nunca mais saíram de casa. Então, é o que você faz, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Agora, é importante a ambiência, quem está com você nesse momento. Como é que você tem lidado com isso? Então, nós te convidamos a buscar o autoconhecimento. E é isso que a Adélia está falando. Continua, Adélia. isso. Isso realmente é muito importante. E nesse meio, né, o senhor acabou introduzindo um pouquinho a rede de apoio. Onde você está inserido nesse momento? Qual é o lugar? E esse é o segundo passo, né, que a gente teria. A rede de apoio são as pessoas que estão ao seu redor, seja o esposo, a mãe, a tia, a prima, a irmã, as pessoas que estão no seu convívio e que elas precisam saber qual é o seu desejo e precisam te apoiar. Então, nesse momento, é muito delicado, porque às vezes a mulher quer um parto normal, deseja isso profundamente, e toda a família diz: não, mulher, vai para uma cesárea, tua mãe, tua tia, tua avó, todo mundo tem uma cesárea. E por que você vai fazer diferente? Você é muito magrinha, você não vai aguentar. Ou então, existem vários mitos, né? Ah, você não tem estrutura, você não aguenta a dor. Então, essas pessoas vão trazendo crenças que acabam te limitando. Então, onde você está inserido? Qual é o ambiente que você está? E quando a gente fala disso, a gente também precisa reforçar o acompanhante. O acompanhante é a pessoa importante para você, que vai estar no dia do seu parto. Pode ser o pai da criança, pode ser a avó, qualquer outra pessoa que seja de sua confiança, mas que essa pessoa precise saber do seu desejo realmente. A gente tem um plano de parto, que é um planejamento, né? Do seu desejo, o que é que você espera para aquele parto, como uma forma de nortear o que vai ser feito. Não é um roteiro como alguns médicos que são contra o plano de parto dizem, mas a gente pode ter uma noção. Ela gostaria que fosse tal pessoa acompanhante, ela gostaria de ter a presença de uma enfermeira obstetra,
ela gostaria de ter liberdade para se movimentar na hora que quiser. Então, o acompanhante é a pessoa que vai lutar por ela. Porque a mulher com dor, ela não vai querer outra coisa. Ela vai dizer, eu quero que o bebê saia e quero ficar livre disso logo. Então, o acompanhante é a pessoa que vai estar lá para ser voz ativa. Então, é uma pessoa fundamental. A rede de apoio, saber o desejo e também preparar esse ambiente, né, com a família para o momento. E a gente vê muito, né, doutor Alexandre, essa dificuldade com alguns acompanhantes e que a gente tenta conversar, tenta preparar eles antes para no dia ser um pouco mais tranquilo. E eu quero aproveitar esse momento e dizer que muitas vezes nós estamos preocupados na criação com os nossos filhos em fornecer para eles o cognitivo, né? Aquilo que eles aprendem na escola, coloca no inglês, coloca no reforço, coloca numa série de coisas. E nós temos visto pessoas com um currículo invejável, mas que não conseguem ter os resultados compatíveis com aquele currículo. E aí eu aproveito esse momento para dizer, né, quero que vocês possam interagir aqui. Tem pessoas aqui que tiveram parto natural. E a pergunta é, você que está aqui, direto ou indiretamente, que você passou pelo parto natural ou que você conheceu alguém que passou pelo parto natural, por uma escolha. Não aquele parto natural que aconteceu sem ser por uma escolha, porque ela não teve o direito de escolha de uma cesariana, por exemplo. Um parto traumático. Estou falando daquelas pessoas que passaram por um parto digno, um parto respeitoso e amoroso. Quanto, eu quero que você responda para mim aí, quanto aumentou a sua autoconfiança de 0 a 10 depois que você passou por essa experiência do parto normal? Alguém pode me dizer aí, mais uma pessoa que eu gostaria que dissesse, de 0 a 10, você que passou, que conhece alguém, quanto aumentou a autoconfiança? Alguém pode interagir? Ó, a Karina está falando aí 10. Mais alguém que passou por um parto normal? Por que eu falo nisso? Porque quem vence na vida não é quem está mais preparado. Olha, a Crícia, que teve bebê esses dias, dizendo 10 também. Então, era exatamente isso que eu gostaria de falar. Quem consegue ter os melhores resultados não é quem está mais preparado, é quem mais tem confiança. Então, você aumentando a sua autoconfiança, quais os resultados que você vai ter? Então, por trás do parto natural tem isso, né, Adélia? É você encontrar crianças emocionais que nós encontramos, e a gente tem vários exemplos aqui, de crianças emocionais, né, que saíram do outro lado transformadas, saíram pessoas diferentes. E eu vi pessoas rugir da leoa, né, daquela pessoa que disse, eu posso, eu consigo, eu não deixe ninguém determinar o resultado que você pode ter. Isso é você com você mesmo, é você com Deus. Então, muito feliz de ver aí as pessoas colocarem que aumentou a sua confiança e que a nota de aumento foi 10. O resultado que você vai ter na sua vida, ninguém segura uma pessoa autoconfiante. Ninguém, Adélia, segura uma pessoa autoconfiante. O resultado que você não teve é pela confiança que você não tem em você. Então, vamos lá. Vamos entender que você tem que aumentar a sua autoconfiança. E o trabalho de parto e o parto pode ser uma grande oportunidade, uma virada de chave. Isso. E a gente vê Comenta aí, bastante, né? o que você acha disso? Essa virada de chave no momento do parto, a gente vê o olhar da pessoa como ela sai da sala de parto. E é assim, impressionante, emocionante. Por isso que a gente vê que cada experiência num parto é única. Você vê a transformação, o crescimento daquela família num momento que durou algumas horas e elas saem de lá transformadas, né? Com a fé renovada, desejando coisas maiores e acabando também com crenças limitantes, né? Que não pode, que não consegue, que não é forte, que não aguenta sentir dor. E a pessoa diz: não, eu posso sim, eu consigo. Então, isso é lição até pra gente, né, como equipe, que a gente também pode, a gente também consegue chegar mais longe, atender mais pessoas
e transformar, né, mais famílias. Então, isso enche o nosso coração e faz com que a gente continue, né, adiante, que a gente siga por mais tempo. Essa semana, nós não vamos falar nomes, né? Mas porque nós vamos preservar a identidade das pessoas, mas nós tivemos, assim, uma situação em que nós vivenciamos de uma pessoa que, na sua primeira gestação, ela, infelizmente, perdeu seu bebê, em torno de 20, quase 30 semanas. E um ano e pouco depois, eu não lembro exatamente, ela engravida novamente e entra esse casal no consultório. Imagina, você ter uma perda gestacional de uma criança dentro da barriga, que estava tudo bem, que de repente foi fazer um ultrassom e o coração estava sem bater. Essa pessoa teve no fundo do poço, se é que a gente pode dizer que poço tem fundo, ela teve a dor, uma dor que só quem vivenciou, eu não tenho ideia para dimensionar, porque eu nunca perdi um filho. Porque sim, esse ser que ainda não chegou já é seu filho, da hora que ele está na sua barriga. E essa moça chegou e ela se entregou, ela permitiu. E mais uma vez nós oramos dentro do consultório. Mais uma vez ela foi crescendo. Ela saiu de uma situação de completa insegurança e de um medo que batia a escala de 0 a 10, era 11. E quando chegou com 37 semanas, ela chegou a me pedir para interromper a gestação por via de cesariana. Com 37 semanas, essa moça, com 37 semanas, eu lembro como hoje, ela disse que Deus deu um sinal para ela. Tampão mucoso. Foi eliminado com 37 semanas, quando ela estava querendo optar por uma cesariana. E ela entendeu, porque Deus fala comigo, Deus fala com você e falou com ela. E essa moça foi para 40 semanas e teve um trabalho de parto longo. E eu nunca tinha visto uma pessoa com a fé inabalável daquele jeito. O bebê nasceu, linda, e aquele casal, e ver aquele pai se ajoelhando no momento do parto, talvez tenha sido um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu aprendi muito com vocês. Vocês não têm ideia do quanto a gestação extraordinária cresceu com vocês. Vocês deram uma aula de fé. Porque quem vence, eu repito, não é quem está mais preparado, é quem mais acredita. Você compactua dessa ideia, Adélia? Você estava nesse parto, eu não lembro. Não, não estava não nesse, mas acompanhei de longe, né? Fiquei sabendo as notícias, vi as fotos, e até pelas fotos a gente também sente, né, um quentinho no coração. Sente também a presença de Deus, né, naquele momento para aquele pai. O abraço, né, também muito caloroso que ele deu na equipe. Então, enfim, é só gratidão, né, à família pela confiança, por ter permitido, né, que a gente estivesse nesse momento. Eu não estava fisicamente, mas fiquei sabendo de tudo. Então, assim, é o sobrenatural, né, que a gente vive todos os dias em cada parto. E ainda mais depois de uma perda tão grande, é muito impressionante. A força que ela teve, o quanto ela foi obediente, né, a Deus, como ela acredita. Então, isso é importante para a gente, a lição, são relatos que a gente tem que guardar assim para sempre. É emocionante. Então, gente, eu quero que agora, Adélia, para que a gente, eu acho que a gente já está chegando a quase uma hora de live, nós estávamos, Certo. eu acho que nos passos, né? Você Isso. estava em qual dos passos? Porque nós vamos, a gente se emociona muito, né? Não é aquilo que faz de Sempre. conta, a gente realmente se emociona e nós choramos e nós crescemos com vocês, nós sentimos as dores de vocês e Isso. nós precisamos nos mantermos firmes, né? Porque se nós não nos mantermos firmes, a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem que entregar, que é Isso. a excelência, a segurança e a felicidade que a gente tem hoje, né, Adélia, de ver que outras equipes, né, têm mudado também o jeito de trazer essas crianças ao mundo. E eles têm feito com que as músicas sejam colocadas nessa sala de parto, que os pais possam cortar o cordão. Isso é extraordinário. E a gente vê que aquelas pessoas que estão, às vezes, no hospital, cheias de dores emocionais,
que aquela pessoa que está ali, enfermeiro ou enfermeira, deixou a família em casa, doente, que às vezes ela não está preparada, mas que ela se contagia, e depois ela está. Nós ficamos comentando entre nós. Você viu como é que fulana que não acreditava no parto normal se contagiou? Isso é muito. Porque o bem tem a capacidade, né, Adélia, de se espalhar de uma forma também muito, Uhum. muito grandiosa, né? Também, né? A gente espera que isso contagie muitas outras pessoas, que fiquem todo mundo cheio de ocitocina, que é um hormônio, né, do prazer, do amor também. E a gente espera contaminar, né, mais pessoas e que isso seja propagado por muitos lugares e que as pessoas deem continuidade, né, esse cuidado em outros ambientes, outros hospitais, seja numa assistência no consultório, isso é muito importante. E quando a gente fala disso, né, a gente também precisa falar um pouquinho do conhecimento. Conhecimento para o preparo dessa mulher, que ela conheça os direitos dela, como tem a cartilha que o senhor falou, né, da boa hora, que vai ser um documento essencial para que ela saiba do direito dela do acompanhante, saiba onde procurar caso esses direitos sejam feridos, e também estudar. Estudar é fundamental, E sem deixar de conhecer. falar também, né, do nosso e-book, né? Que eu preparei durante Isso. esses anos com conteúdo e que você deve adquirir esse e-book, que hoje, inclusive, a minha equipe informa que vai ter um desconto especial para vocês, para quem adquirir esse e-book até às 23 horas. E esse valor vai ser revertido, inclusive, para causas, para o crescimento do próximo, né? E então a gente quer que vocês possam estar adquirindo, porque conhecimento realmente liberta. Então, é a cartilha, é o e-book, é o seu cartão do pré-natal. Então, adquira, presenteie alguém, né? Porque lá a gente fala de vacina, lá a gente fala de fase do trabalho de parto, lá a gente fala do controle das emoções, a gente fala de como adquirir, como ter um parto normal extraordinário, o papel do acompanhante, que é o que é como escolher um médico na hora do parto, como escolher um hospital, né? Porque nós estaremos juntos combatendo a violência obstétrica. Nós estaremos lutando pelo direito de vocês. Como eu falei no início, eu tenho sofrido algumas retaliações. E quem anda comigo sabe. Mas eu não vou parar. Porque esse movimento não é meu. Esse movimento é do Criador para vocês. Então eu quero contar com vocês. Tá? Vamos espalhar o bem. Mas continua, Adélia, por favor. Rodrigo elogiou o e-book. O Rodrigo elogiou o e-book e nós ficamos muito felizes, né? Quando a gente recebe o elogio. E a gente não fica feliz só com o elogio que a gente recebe. A gente quer ter feedback também daquilo que a gente precisa melhorar. Porque, afinal de contas, não há nada bom que não possa melhorar, né? Isso. É, e quando a gente fala, né, do conhecimento, que o conhecimento realmente liberta e evita que essa mulher sofra algum tipo de violência, seja física, seja verbal, a gente também traz essa autonomia para a mulher, para que ela seja protagonista, que ela tenha o poder de decisão, que se eu disser assim, ó, você tem autonomia para você fazer o que o seu corpo pedir, não sou eu que vou decidir qual a posição que ela vai parir, qual a posição que ela fica mais confortável. Ela tem esse poder de decisão. E muitas vezes, por não terem autoconhecimento, não estudarem, não saber de muita coisa, elas querem que a gente diga. Mas o cuidado humanizado, né, o cuidado respeitoso que a gente presta a elas, não somos nós que temos que decidir, elas que têm que é, se habituar a essa forma, que é o corpo dela que vai falar. Não somos nós que vamos dizer para ela fazer força. O corpo dela vai pedir, o corpo fala, funciona perfeitamente. Então, assim, conhecimento liberta, conhecimento evita cesárea mal indicada, injusta, evita violência, mas assim, a equipe faz a parte e a mulher também precisa fazer a dela, precisa buscar informação. Muitas vezes a gente pergunta se tem dúvidas. Ontem a gente estava conversando depois de um parto e é perguntado na consulta: você ainda tem alguma dúvida? Você quer saber mais alguma informação? E muitas vezes elas dizem que não. Mas quando chega lá na frente, a gente vê que ela tinha muitas dúvidas, sim, e que ela precisava de informação que ela não quis procurar. Então, assim, a gente reforça essa questão dos estudos, do e-book, né, que vai poder ajudar bastante quem precisa.
eu vou aproveitar aí um momento que aí os pensamentos vêm enquanto a gente conversa aqui, que as pessoas possam votar aí. Eu quero propor, né, e quem aí gostaria de ouvir a Mariana, minha esposa, relatando como foi a experiência de ter tido o TEL, o parto natural, e aí realizado pela equipe da gestação extraordinária e realizado pelo pai, no caso eu, esse parto. Quem gostaria de ouvir a Mariana falando sobre isso, coloca aí, eu quero, porque a gente vai convencer ela a abrir a boca, porque o bem precisa ser espalhado. Esse depoimento vai ajudar muita gente, né, a se libertar do medo e entender que pode. Quem gostaria de ouvir a Mariana, minha esposa, relatando como foi ter o parto, ter tido o TEL de parto natural realizado pelo pai? Então aí, eu quero, eu quero, eu quero. Vocês são curiosos, né? Gostei, mas é isso mesmo. A gente tem que espalhar. O David aí, que é nosso personal, que está com a gente há tanto tempo. Obrigado, David. Gostaria de ouvir a Mariana falando, né? Uma ótima ideia, né? Eita. Tá. Então, eu vou ver se ela está preparada para entrar aqui ao vivo, né? Então, assim, é uma pegadinha, não sei nem como é que ela está. De repente, ela está disponível. Eu estou aqui numa parte da casa, não sei se ela está disponível, mas se ela pudesse, pelo menos, se comprometer aqui conosco. Ela já fez o relato do parto lá no Instagram dela, está lá para que vocês possam ver. Foi uma emoção, porque foi uma descrição, foi uma emoção muito grande. Mas é bom a gente espalhar esse tipo de conteúdo. Foi uma surpresa, acho que depois eu não sei como é que ela vai reagir, mas aí a Adélia está mandando um beijo aí, e o pessoal dizendo eu quero. O Pedro Lima está aí, o Pedro vai ser pai, é meu primo, e me escolheu, uma honra. Obrigado, Pedro, por ter me escolhido para realizar o parto da Laiane, de acompanhá-la no pré-natal. Realmente, eu fico lisonjeado com essa escolha da gestação extraordinária para acompanhar. O Pedro é o meu primo, é um cara fora da curva. O Pedro é bombeiro, o Pedro é engenheiro e o Pedro é estudante de medicina. E ainda toca e surfa. Inteligências múltiplas, né? Então, aí, vamos lá. Então, outra coisa que a gente queria propor para vocês seria um pré-natal coletivo. Onde é que nós poderíamos nos reunir? Que tal a gente fazer a marcha da família com a equipe da gestação extraordinária e com vocês, nesse momento em que o aborto está sendo votado? É outra opção. Quem aí topa fazer a marcha da família, coloca eu, lutando por uma família que seja respeitada. Quem tem coragem de fazer a marcha da família? Porque todo mundo faz a sua marcha, né? Então, nós precisamos nos posicionar. Vamos fazer a marcha da família? O Leonel está aqui. Leonel, você topa fazer a marcha da família? A gente ir aí para a Orla, com a camisa aí, Família Extraordinária, para que a gente possa impactar e mudar esse mundo. Não me importa se forem 2 pessoas, mas se você for, você vai ser muito bem-vindo. Porque esse movimento, essa onda só começou. Mas eu preciso de você. Eu preciso de você. A sociedade precisa de você. Você vai ficar parado aí, esperando que os hospitais determinem como vai ser seu parto, que os planos de saúde determinem quem vai ser seu médico, que o plano de saúde possa escolher que seu médico vai continuar atendendo pelo seu plano ou não vai continuar atendendo pelo seu plano, que o pediatra, que ele escolha. Será que os pediatras que estão sendo, será que os profissionais que estão sendo escolhidos pelo seu plano de saúde, né? O plano de saúde perguntou a você se você concorda ou se você discorda. Nós precisamos nos posicionar, eles precisam entender que tudo é para você, por você e pela sua família. Então é isso. Pré-natal coletivo, caminhada pela família e o relato de parto ao vivo com Mariana. Mas siga aí, por favor, que eu me empolgo e perca até o... Não, a gente vai ter muita novidade, né, para os próximos meses, muita coisa vindo por aí, e que esteja todo mundo preparado para isso, né? Porque tudo isso
é um conjunto, né, para a gente se preparar para o parto, preparar para ter uma família próspera, receber um bebê, né, em casa, tudo isso exige preparação. Assim, eu sempre falo, todo mundo se prepara para comprar um carro, para comprar um apartamento, mas para o nascimento ninguém se prepara, infelizmente. Então a gente vai fazer o nosso pouquinho para tentar mudar essa realidade, né? E eu acho que o Nós último estamos fazendo passo que a eu nossa tinha, parte e vocês isso, precisam fazer de vocês. e o último passo que eu tinha é a escolha da equipe, escolha do médico, como o senhor vinha falando. Como é que esse médico atende num plano de saúde, atende, seja lá onde for que você busca essa assistência, que é fundamental. A escolha da equipe muitas vezes previne as famílias de sofrerem violências também. Qual é o hospital que você escolheu? Você sabe qual é o funcionamento dele? As taxas de cesárea, as taxas de parto normal, quem são os profissionais que estão ali, a forma que eles trabalham, se tem algum projeto para o nascimento, voltado, né, para o nascimento. Então, tudo isso é muito importante. A gente sabe que no Brasil a taxa de cesárea é assim absurda e você desejar uma coisa diferente disso é você ir contra o sistema, mas existem pessoas dispostas, nós estamos dispostos, né, para atender essas famílias, acolher as necessidades. Cada família tem uma necessidade diferente. Então, tem família que a gente passa 5 horas no trabalho de parto, tem outras que a gente passa 30, 40. Então, são necessidades totalmente diferentes e as equipes precisam acolher isso, né? Atender de uma maneira diferente, mas de acordo com a necessidade de cada uma. E também se preocupar com o ambiente que você está inserido, que seria o hospital, a casa de parto, dependendo da realidade de cada estado, né? Se tiver pessoas de fora. Então, é muito importante isso. E eu acho que isso é o básico, né? É o tripé, entre aspas, né? Do passo a passo para um parto extraordinário. Eu fico muito feliz. Você ficou sem som, ficou mudo, Adélia. Você consegue ouvir? Agora eu estou ouvindo, voltou. Então eu fico muito feliz porque as pessoas precisam entender, Adélia, que o parto é fisiologia pura, né? É fisiologia pura. O médico foi treinado para intervir. Então, talvez seja uma mudança de paradigma. Então, o médico foi treinado para dar o diagnóstico e entrar com antibiótico. Foi treinado para dar o diagnóstico de uma patologia cirúrgica e operar. Foi treinado para ter sempre uma conduta ativa. E no parto é justamente o contrário. A conduta tem que ser passiva, mas a mente de grande parte dos profissionais tem dificuldade de entender. Então, muitas vezes é necessário que se compreenda que quanto menos intervenção, melhor. Então, se faz uma cesariana com medo de acontecer alguma coisa, não faz sentido. O parto, ele vai ocorrer em 85% das vezes de forma natural, se não houver intervenção. Então, o que a gente pede, por isso que o nosso modelo é um modelo que tem tido sucesso. Eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de entender o modelo da gestação extraordinária. Primeiro, quem é o foco principal é a gestante, é o filho que vai chegar, a filha, é o marido que vai participar ativamente, né? E são as enfermeiras obstétricas, que para mim são fundamentais no acompanhamento do trabalho de parto. Sem vocês, eu não conseguiria. E eu tenho que me segurar para só intervir quando é necessário para salvaguardar a vida do binômio. Então, nesse modelo que a gente... essa questão do eu posso, eu não preciso de você, nós juntos somos mais fortes. É uma verdadeira dança, né, das cadeiras que a gente faz. Então, eu olho para a Adélia, e ela já entende o que eu quero falar, e ela olha para mim, eu já entendo. A Rosa, né, a Dona Rosa, né, a Carla. Então, são propostas que a gente acompanha vocês no lado de vocês, na casa de vocês, que essas meninas rodam esse Alagoas, né, fazendo visita domiciliar, e passam lá, obrigado por acreditar na equipe, que vocês passam dentro da casa das pessoas, elas abrem a casa delas, para que você fique dentro da sua casa de trabalho de parto a maior parte do tempo. Que você vá para o hospital apenas na fase
expulsível. Por que você vai para o hospital? Pela segurança. Né? Porque se existe 1% de possibilidade de ter problema, a gente vai garantir a sua segurança, que seu parto seja realizado num local seguro. Tá? Então, o Gustavo Cantarelli acabou de entrar aí, é um empreendedor, é um médico que tem trazido muita coisa, né? Um ginecologista e um obstetra que tem trazido muita coisa boa. Né? Tem uma clínica super moderna, né? No Parque Shopping, do qual eu tenho o prazer de atender. Que vocês possam conhecer a medicina de ponta que a Lagoa está tendo. Então, obrigado, Gustavo, por estar aqui com a gente. Então, esse modelo híbrido, em que a pessoa fica, né, com a equipe de enfermagem na fase latente, que só vai para o hospital na fase ativa, e que nós surpreendemos os hospitais em que a recepção tem que agir rápido, o maqueiro precisa agir rápido e todo mundo tem que sair da frente porque o bebê vai chegar e a natureza não espera. Tá? Então, esse modelo que a gente idealizou e esse modelo tem dado certo. E assim, eu peço a vocês que quando a equipe dê um comando para vocês, vocês sigam. Né? Não que vocês não possam questionar. Vocês podem perguntar, podem questionar. Mas, às vezes, perdem um parto num detalhe. São pessoas que, às vezes, usam métodos naturais de indução no momento que não era para usar, que o colo não está preparado e não responde. São pessoas que não dormem nos dias que antecedem, aumenta o cortisol e aí a fisiologia toda fica alterada. Então, quero que vocês ouçam as experiências, as rodas de conversa. A gente quer chamar essas pessoas que tiveram essa oportunidade. A gente quer aumentar a crença de vocês em você mesmo. Não é isso, Adélia? Isso. É exatamente isso. A gente faz um trabalho para evitar essas cascatas de intervenções. Às vezes a gente tem que sentar em cima da própria mão para não fazer nada e deixar o corpo agir, o corpo trabalhar e aquele bebê nascer. E a gente vê que funciona. E assim, para os hospitais, para as equipes que estão de plantão no momento que chega esse parto, é realmente uma surpresa. Eles realmente não sabem o que fazer, não sabem como lidar com isso, porque é sempre tudo tão demorado, porque os geralmente vão para cesárea, dá para esperar. Então, assim, chegou um parto normal que não espera, e aí vai fazer o quê? Não tem como esperar, a gente tem que trabalhar rápido e esses hospitais precisam de um treinamento para saber acolher essa paciente, desde o maqueiro, passando pela triagem, pela observação, centro cirúrgico, nas enfermarias também, né, da maternidade, a gente vê uma necessidade de treinamento, de um olhar diferente para essa mulher que está chegando, para o bebê que está chegando. Então, é surpreendente. E sempre o que acontece, sempre tem uma novidade, cada parte a gente tem uma lição diferente, né? A gente vai aprendendo, vai sabendo trabalhar uma coisa ou outra diferente, mas é muito importante. Eu vou e dar assim, uma hoje... dica. Oi? Eu vou dar uma dica para você que é diretor de hospital, para você que é proprietário de hospital, para você que é dono de plano de saúde. Eu quero que você dê uma dica para a sua recepção. Anota aí, você que é dono de hospital. Coloca na recepção amor. Então, na recepção você coloca amor. Naquele que faz o transporte dessa família, dessa gestante, que é o maqueiro, que é uma figura importantíssima, está trazendo, levando. Coloca amor. Você que é enfermeiro, que está lá, independente de ser enfermeiro obstétrico, coloca amor. Você que é técnico de enfermagem, coloca amor. Você que é diretor de hospital, coloca amor. Você que é chefia de enfermagem, coloca amor. Porque nós vamos lutar pelo seu direito. Essa semana, uma moça perdeu seu bebê, Adélia. Uma moça perdeu seu bebê. E ela estava acolhida, como em muitos hospitais isso acontece, numa triagem em que ficavam gestantes esperando seus bebês. E ela, que havia perdido seu bebê,
e ela que havia perdido seu bebê, estava lá, né? No meio ela tinha perdido seu bebê, que estava abortando, estava junto das gestantes que estavam esperando seu bebê. E aí eu me dirigi àquele setor, e eu disse para a moça, que inclusive é uma profissional da saúde, eu disse, você não deve estar aqui, nesse lugar, porque esse lugar lhe causa dor emocional. Quem já passou por um aborto sabe. E aí, essa moça disse, não, mas eu estou bem aqui nesse lugar. E aí, para minha surpresa, nesse hospital, a pessoa que responde pela parte de enfermagem desse hospital falou que aquele local era o adequado e que a pessoa estava sendo bem acolhida. Bem acolhida. Que gestores estão sendo escolhidos para cuidar da sua saúde? Que gestor está fazendo a agenda do pré-natal? Pré-natal é relacionamento. Pré-natal não pode ser realizado em 5 minutos, não. Pré-natal não pode ser realizado em 10 minutos, não. Você não pode expulsar a pessoa da sua sala, não. É constrangedor. A gente fica torcendo que a pessoa não possa fazer pergunta, porque nós também somos vítimas, mas nós juntos não vamos permitir. Então, que gestor que faz a agenda das equipes de pré-natal? Que gestor determina quem são os profissionais que devem participar? Eu pergunto, tem enfermagem obstétrica no hospital que você vai ter bebê? Tem fisioterapia ativa? Tem banho morno? Banho quente morno? Tem privacidade? Tem respeito? A sua sala de cirurgia, a sua sala de parto, quantas salas de parto PPPs tem lá no seu hospital? Qual é o hospital que está preparado? Não falo só em Alagoas, eu falo no Brasil. E eu não estou aqui, que vocês entendam que eu não estou contra ninguém. Nós não estamos contra ninguém, nós estamos a favor das famílias que precisam ser acolhidas. Afinal de contas, nós não vamos sossegar enquanto nós não contribuirmos com essa mudança desse paradigma. É inaceitável. Pessoas que passam em jejum de 8 horas da manhã, 20 horas, às vezes fica para outro dia porque não tem leito, a pessoa em jejum, e as pessoas não dizem assim, você volte amanhã, não. Ela deixa a pessoa lá 24 horas esperando um parto. E isso na rede privada, gente. Quer dizer, você paga para ter uma assistência. O Estado deve lhe garantir, mas você paga para ter uma assistência. E você passar por isso, não é possível. Todo mundo paga seu plano de saúde com dificuldade, né? Tem dificuldade para fazer isso. Então, vamos olhar com um olhar de mais empatia. Vamos criar uma experiência positiva. Porque muitas vezes nós, né? Quantas vezes nós somos maltratados, Adélia, em hospitais? Muitas. E mal Quantas vezes nós somos recebidos mal ou não querem que a compreendidos? gente entre. Quantas vezes nós somos mal compreendidos por querer defender vocês? Então, que fica essa reflexão para você. Nós não conseguimos sozinho. Eu não consigo sozinho, a Adélia não consegue sozinha, você não consegue sozinho, mas nós juntos conseguimos. Tá? Adélia, faça suas considerações finais, porque nós já passamos de 1 hora e mais de 1 hora de live, e aí fica cansativo, as pessoas precisam cuidar das suas famílias. Afinal de contas, sexta-feira à noite. Né? Não é assim, só para finalizar, eu desejo, né, que as pessoas reconheçam o próprio valor, que não merecem um atendimento de qualquer maneira, que seja rude, que não aceitem um acolhimento como esse que essa mulher aceitou, porque isso é desumano, isso não é acolhimento, isso não é atendimento humanizado, e que as pessoas lutem pelo próprio direito. Vai numa ouvidoria, reclama, faz reclamação onde for, busca o direito. Você merece um atendimento respeitoso, seja em qualquer âmbito que seja, na obstetrícia, na oncologia, onde for, você merece. Você tem um plano de saúde, você está num ambiente que te deixa vulnerável, então busca por isso, por um atendimento digno, que é o mínimo, né, que as pessoas merecem. E voltando para o nosso tema de hoje, né, que é o passo do parto extraordinário, que as pessoas possam se empoderar, possam buscar informação, preparação psicológica, espiritual também, se fortalecer, que quando tudo isso caminha junto, né, de mãos dadas e caminha bem, a gente tem resultados melhores. Então, a equipe só, por si só, a gente não tem como fazer tudo,
E é um conjunto, é a família, a equipe, o hospital, tudo isso a gente precisa lidar, né? E foi um prazer estar aqui hoje, representando, né, a enfermagem da equipe extraordinária, representando a Rosa, a Carlinha, que eu queria muito também que elas estivessem aqui hoje, mas em outra oportunidade elas estarão. E para as famílias que ainda vão chegar até nós, que a gente vai estar de braços abertos para acolher, e as que já passaram, só gratidão, né, pela confiança, pelo amor depositado em nós, que a gente também é acolhida, a gente é recebido com muito amor. Então, acho que não tem outro sentimento que não seja gratidão, tudo que a gente já passou, né? E ao Senhor também, né, pelas oportunidades, por estar sempre com a gente. E muitas vezes ouvir as nossas considerações, né, enquanto enfermeiras, e a gente poder trabalhar junto de forma harmônica, que vai dando certo, que a gente consegue caminhar bem. Obrigado a você por ter aceito o convite. Você deu uma colaboração. Você é uma pessoa atualizada, é uma pessoa que se mantém sempre. Assim, é um prazer trabalhar com você. A gente aprende muito. Você tem essa sua calma que tranquiliza, essa sua voz que nos passa tranquilidade nesse mundo tão agitado que as pessoas não olham muitas vezes não olham no olho do outro, né? Mas obrigado por dar essa contribuição. E eu quero pedir mais duas coisas para vocês para a gente encerrar. Uma coisa que até hoje nós estamos com 20% no e-book. Eu estou insistindo para que vocês adquiram o e-book, que vocês presenteiem mulheres que vão ter bebê ou mulheres que ainda vão engravidar. Avós, que a gente fala do papel do avô, da avó, enfim, é informação informação em saúde salva a vida. E eu peço também a vocês, independente da crença religiosa, coloque a gestação extraordinária, coloque a equipe da gestação extraordinária nas suas orações, quando você rezar para o seu Deus, que nós estamos sendo vítimas, eu estou sendo vítima, né, de homens, mas eu tenho certeza que isso é uma batalha espiritual. Então peço a vocês que orem para que a gente continue no caminho certo, para que a gente possa continuar seguindo, independente das escolhas, porque é muito triste você dar o seu melhor e você não ser respeitado. Tá? Então, ore para que a gente não continue sendo perseguido, porque a gente está aqui para entregar o nosso melhor. Então, é isso que eu peço a vocês hoje. Oração por nós, porque nós estamos sofrendo retaliações, mas nós estamos junto com o Ministério Público agora, que está dando o apoio para nós, e mais uma força, e junto de vocês, principalmente. Eu peço a vocês isso. Tá? Tenham uma boa noite, um bom fim de semana, e que Deus guarde todos vocês. É um desejo do nosso coração. Obrigada, gente. Boa noite para vocês também. Bom fim de semana. Tchau, E gente. logo mais a Obrigado. gente se encontra de novo. Muito obrigado.